Olá, vamos para a nossa aula de matemática, vamos lá? Então, mas antes vamos falar com o Papai do Céu, não é isso? Vamos lá. Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus. Abra a boquinha para falar, feche os olhinhos para orar. Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus. Abra a boquinha para falar, feche os olhinhos para orar. Querido Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia, te agradeço pelo pão de cada dia. Te agradeço, Papai do Céu, por minha casa, pelos meus pais, meus irmãos, todos os meus familiares e amigos. E quero, Papai do Céu, te pedir que abençoe e que proteja meu lar, minha família e todos os meus amigos. Amém. E aí, vamos para a nossa atividade de matemática. Mas antes vamos cantar a musiquinha da baratinha? Vamos lá? A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha ha ha, oh oh oh. Ela tem uma só. Ha ha ha, oh oh oh. Ela tem uma só. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata, o sapato é da irmã dela. Ah, 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 oh, oh, oh. O sapato é da irmã dela. Ah, 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 oh, oh, oh. O sapato é da irmã dela. A barata diz que tem um perfume da Avon. É mentira da barata, ela usa Detefon. Ah, 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 oh, oh, oh. Ela usa Detefon. Ah, 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 oh, oh, oh. Ela usa Detefon. Gente, vamos à nossa aula de matemática. Vamos começar pela correção logo, né? Então, vamos abrir nosso livro na página 96, né? O livro Trilha, módulo 3, página 96, que tem a quarta questão. Tem assim, observa a quantidade de sanduíches naturais vendidos em certa semana na lanchonete de Luiz, de acordo com o recheio. Letra A, complete a tabela. Então, a tabela tem a quantidade e o recheio. De frango, quantos foram? 18, né? De atum, 14. De cenoura, 30. E de peru, 27. Colocaram assim? Então, ficou 18, 14, 30 e 27. Na letra B tem, qual foi o sanduíche com a maior frequência de venda? Foi o sanduíche natural de cenoura, não é? Cenoura. E o menor frequência foi o sanduíche natural de atum. Coloque a resposta certa, viu? Ou completa, que diga sanduíche natural de cenoura. Foi o maior, né? E a menor frequência foi sanduíche natural de atum, certo? Letra C. Quantos sanduíches foram vendidos ao todo nessa semana? Então, vai somar 18 mais 14 mais 30 mais 27, que deu o total de 89. Gente, vocês têm que colocar o cálculo e a resposta também, né? Então, qual foi a pergunta? Ao todos, quantos foram? Então, foram vendidos 89 sanduíches. Letra D. Quais sabores de recheio tiveram mais de 20 sanduíches vendidos? Cenoura e peru, certo? Na página 97 tem. Lê as informações e complete a tabela de acordo com a quantidade de livros lidos por criança durante um ano. Aí tem o livro. Amanda leu quanto? 44, isso. Maria leu 31. Né? José, 42, porque Miguel já tem, né? E Juliana, 49. Letra A, qual das crianças leu a maior quantidade de livros? Juliana, sempre começando com letra maiúscula, viu? Nome de pessoas. A menor quantidade de livros? Maria. Letra B, quem leu mais livros, Miguel ou José? José. Quantos livros ele leu a mais? Então, José leu 42 menos 35 é igual a
7, tem que ser uma conta de menos, né? Então, José leu 7 livros a mais do que Miguel. E letra C, quem leu mais de 40 livros? Amanda, José e Juliana. Vamos para a página 98, que tem aí, ó, um quadro de bandeirinhas. E na letra A tem, foi um desenho que Marcos fez, né? Na letra A tem para você colocar a quantidade de bandeirinhas. Então, quantas bandeirinhas azuis foram? 30. Amarelas, 8. Verde, 15 e vermelhas, 7. Isso mesmo. Letra B. No trabalho de Marcos, há quantas bandeirinhas azuis a mais do que verde? Então, vai a quantidade de azul, 30 menos 15. 30 menos 15 é quanto? 15. Isso mesmo, você acertou. Então, no trabalho de Marcos, há 15 bandeirinhas azuis a mais, né? Letra C. Ao todo, quantas bandeirinhas Marcos desenhou em seu trabalho? Então, vai somar 30 mais 8 mais 15 mais 7, que é igual a 60. Então, Marcos desenhou ao todo 60 bandeirinhas em seu trabalho. Na página 99, tem assim, uma tabela, né, que a professora Adélia realizou uma pesquisa com seus alunos para determinar qual idiomas eles preferiam. Aí tem a tabela aí, né, com o idioma inglês, francês, espanhol e japonês. Aí tem a quantidade de meninos e de meninas. Então, é uma tabela de dupla entrada, né? Então, letra A, quantas meninas preferem estudar inglês? 22 meninas, certo? Letra B, a quantidade de alunos que preferem estudar francês é igual ou maior ou menor do que a quantidade de alunos que preferem estudar espanhol? Ó, então, francês, a quantidade que ele fala de alunos, então tem que somar meninos com menina, né? Meninos são 10 mais 12 dá 22. E então são 22 alunos no total que preferem francês. E espanhol são 15 mais 9 dá 24. Então, qual é a quantidade de alunos que preferem estudar francês é menor do que a de espanhol, né? Porque 22 é menor que 24, né? Então, eles preferem mais espanhol. Letra C, qual é a opção de maior frequência e de menor frequência? Então, você vai ter que somar meninos e meninas para ver. Então, qual é a de maior frequência? É inglês, né? Já a opção de menor frequência é o japonês. É mais difícil, né? O japonês, não é isso? Nessa daqui da página 101 a gente não fez, né? Então, foi essa a correção da nossa atividade de matemática da semana passada. Então, vamos ver a nossa atividade de hoje. Então, vai ser sobre gráfico, né? Para fazer o gráfico, tem que fazer a tabela. A gente já aprendeu como é que faz a tabela. Aí, agora a gente vai ver o gráfico. O gráfico, ele pode ser gráfico de barra, ele pode ser gráfico de barra vertical ou horizontal, né? Vertical é assim, as barrinhas assim, e horizontal, as barrinhas assim, né? Então, não só pode ser feito gráfico de barra para representar uma tabela, mas como também pode ser de pizza, que é do círculo, né? Tem outros tipos de gráfico, mas a gente vai trabalhar com gráfico de barra. Então, vocês abram um livro na página 102 e tem aqui uma tabela, né, que tem assim, para saber o público semanal que frequentam a sala de cinema, Murilo anotou a quantidade diária de poltronas vazias durante a semana. E ele fez aqui a tabelinha, ó. Tá vendo a tabelinha que ele fez? Tem aí no seu livro, né? E embaixo, aqui, a fim de obter uma visão e uma compreensão mais rápida, Murilo organizou os dados em um gráfico de barra. Então, ele fez o gráfico de barra que está abaixo. Então, ele fez o tracinho, ele colocou a quantidade de poltronas, né? E embaixo ele colocou os dias da semana. Então, foi de acordo com a quantidade, em cada dia ele foi subindo a barrinha, não é isso?
Na página 103 tem, com base nos registros de Mureiro, concluímos que a maior quantidade de poltronas vazias nessa semana ocorreu na terça-feira. Número 1, quantas poltronas estavam vazias? Aí tem na segunda, na sexta, na quarta e no domingo. Você vai colocar a quantidade, só olhar aqui ou no gráfico de barra ou então aqui na tabelinha que vocês vão encontrar a resposta. Em qual dia dessa semana ocorre a maior frequência de pessoas? Você só vai observar a tabelinha ou o gráfico que você vai saber. E aqui embaixo tem, assim, para conhecer como no cinema, as poltronas e tudo mais, né? Vamos pular essa parte, vamos passar para a página 104, que tem assim, ó. Primeira questão, Cristina trabalha em um projeto de adoção de animais. Ela registrou um gráfico de barras verticais, né? A quantidade mensal de animais adotados de agosto a dezembro de 2017. Letra A, só é você observar o gráfico, né? Letra A, quantos animais foram adotados em agosto? Aí você vai ver o mês de agosto e ver a quantidade que está em cima e anotar, né? Setembro, a mesma coisa, olhando para setembro e ver qual a quantidade que está anotada. Em dezembro, a mesma coisa, certo? Letra B, em qual dos meses apresentados ocorreram mais de 40 adoções? Só observar onde tem mais de 40, no gráfico de barra. Letra C, foram adotados mais animais em agosto ou em outubro? Observe e veja aí, né, no gráfico. Quantos animais a mais? Então, você vai pegar a quantidade de agosto, né? A quantidade de outubro, ver quem é que tem mais e subtrair o maior menos o menor e você vai obter a resposta, certo? Na página 105 tem assim, o gráfico de barra horizontal, né? Que eu falei que é agora horizontal. A seguir, apresenta a quantidade de gols marcados por algumas seleções na Copa do Mundo de futebol em 2014. Das seleções citadas no gráfico, aí a letra A, qual marcou a maior quantidade de gol? E depois a menor quantidade, só observar no gráfico que tem. Letra B, quantos gols foram marcados pela seleção? Da Alemanha, da Colômbia, do Brasil e da Holanda. A mesma coisa, observe aí no gráfico que você tem a quantidade e coloca aí. Letra C, a seleção de que país marcou um gol a menos do que a seleção do Brasil? Observe, viu? Letra D, quantos gols as 5 seleções marcaram ao todo? Então, você vai fazer o que? Somar a quantidade de gol, né? Olha. Gente, olha, aqui no gráfico tá o nome dos países, olha, tá vendo? O nome dos países. E aqui tá a quantidade de gols. Então, só observar esses números que vocês vão saber a resposta. Na letra D vai somar todos esses números, certo, gente? Vamos para a próxima página, que é a página 106. Tem assim, observe no quadro o tempo gasto em minutos por alguns alunos para ir de casa até a escola. Aí tem, né, o gráfico, aí tem a tabelinha. Então, na letra A, de acordo com a informação do quadro, complete o gráfico. Para isso, pinte cada coluna de uma cor e preencha a legenda, a cor, o nome e do aluno. Aí tem aqui, ó, lá em cima tem a tabelinha, né? Olha, aqui tem a tabelinha. Não é isso? Aqui você vai pintar, escolher uma cor de sua preferência e colocar aqui, ó, na legenda, que tá ao lado. Aí vai colocar na primeira de 42, né? Qual é a cor que você vai colocar? Você coloca aqui na legenda a cor e coloca o nome do aluno, certo? De 26, quem foi que fez 26 minutos? Aí olha aqui na tabela, 26, escolhe uma outra cor, coloca aqui na legenda, pinta o quadrinho, escreve o nome da pessoa que fez 26. 48, a mesma coisa, quem foi que fez 48? Vê lá. Escolhe outra cor diferente daquelas duas. Faz a mesma coisa, pinta o quadrinho e coloca o nome da pessoa. E assim você faz com os outros. Na letra B tem assim, escreva o nome dos alunos cujo tempo gasto neste trajeto é maior do que meia hora. Meia hora é o quanto? 30 minutos, né? Maior do que 30 minutos. Maior do que 40 minutos e menor do que 1 hora, né? Maior do que 40 e menor do que 60. Maior do que 10 minutos e menor do que meia hora.
meia hora é 30 minutos, né? Maior que 10 e menor que 30. Na página 107 tem leia as informações a respeito da preferência esportiva dos alunos do professor Márcio. Letra A. De acordo com as informações, complete o gráfico e determine a quantidade de alunos que preferem determinado esporte. Então, vocês vão ler aquelas plaquinhas que tem aqui em cima, ó. Essas plaquinhas aqui, que tem o nome do esporte, né? E o aluno, aí você vai ver, vai tentar descobrir qual é. E embaixo aí tem assim, basquetebol recebeu mais votos do que o futebol. Futebol recebeu 18 votos. Então, se o futebol foi 18, quem foi mais, né? Aí tem, é uma pegadinha, né? Natação recebeu menos votos do que basquetebol. E voleibol recebeu 6 votos a menos do que futebol. Então, aí vocês vão pensar um pouquinho, né? Aí o futebol, o basquete, ele é 18. O futebol recebeu 18 e o basquete recebeu mais voto, então você vai ver qual é que tem mais voto, aí você vai colocar o nome lá embaixo, você vai botar o nome, né, do esporte, aí a natação recebeu menos voto do que o basquete, então vai ver quanto é da natação. Você já sabe do futebol, você já tem lá o nome, né? Então, se foi menos que o basquete, aí vai. E o voleibol foi 6 votos a menos que o futebol. Então, 18 menos 6 vai dar quanto? Aí você olha lá e vai responder o outro rapidinho, né? Só prestar atenção. Quem foi mais, né? Prestar atenção. E você vai preencher os quadrinhos, né? Basquetebol foi quanto aluno, futebol, voleibol e natação. Letra B. Qual é o esporte preferido dos alunos? Quantos votos ele recebeu? Letra C. Quantos alunos participaram da pesquisa? Então, vai somar todos, né? 18 mais 12 mais 19 mais 50. Aí você vai colocar esse total aí, a soma. Na página 108 tem, observe a imagem. Na imagem, a temperatura máxima prevista em algumas capitais brasileiras para o dia 9 de agosto de 2019. Aí tem aí a tabelinha, como se fosse um gráfico, né? Só você observar. Letra A, em qual das capitais brasileiras a temperatura máxima prevista foi 18? Onde é que tem? Aqui tem 18. E de 13 graus. Aí você tem no gráfico aqui, ó, tem a temperatura e aqui tem o nome da capital. É só você observar a temperatura e colocar o nome da capital. Letra B, para qual das capitais brasileiras apresentada a temperatura máxima prevista foi maior? Então, veja aí qual é a temperatura maior e você vai colocar aí o nome da cidade. Letra C, a temperatura máxima prevista para São Paulo foi quantos graus Celsius maior do que a temperatura máxima prevista para Curitiba? Aí você vê aí São Paulo, qual foi a temperatura, né, e de Curitiba. Aí você vai subtrair, né, diminuir. E na página 109, o professor de Educação Física mediu e anotou em um quadro a massa de alguns de seus alunos. Aí é o peso, né? Aí tem aí a tabelinha que ele fez. Os dados que o professor anotou foram organizados em gráfico, marque com o X o gráfico obtido. Aí você vai observar, né, o gráfico que foi obtido, a quantidade exata que tem aí. Certo, gente? Só observar direitinho, botar e marcar um X. Então, só tem um que tá certo. Então, beijos, até a próxima aula.